Senhores vereadores, estando o horário regimental verificado, a presença e havendo em plenário número legais de vereadores presentes para deliberar, conforme determina as disposições regimentais, sob a proteção de Deus, declaro aberto esse trabalho que será a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no ano legislativo 2023. Está aberta a sessão. Solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura da ata da 5ª sessão ordinária, realizada por esta Casa de Lei. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito que o senhor coloque em votação a dispensa da leitura da ata. Em regime de primeira e única votação, requerimento verbal do vereador Tiago Gracelli de Oliveira. Aqueles que forem favoráveis à dispensa da leitura da referida ata, que se levanta, se contar por nesse sentado. Aprovado por todos presentes. Assim sendo, a referida ata fica à disposição dos senhores vereadores até o final da presente sessão. Se até lá não houver manifestações nesse sentido de impugnar ou retificar a mesma, será declarada aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores nos termos que foi redigida. Solicito que o primeiro secretário da mesa faça a leitura da mensagem 18/2023 e do projeto de lei 06/2023 e sua justificativa. Projeto de Lei 9, 6 de abril de 2023. Dispõe sobre o acesso à informação e aplicação da Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, Decreto número 787/24, 16 de maio de 2012, no âmbito do município de Taquarituba e de outras providências. O prefeito do município de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º. Essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Decreto 7724, 16 de maio de 2012, no âmbito municipal, em conformidade com o previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, bem como na classificação da informação sob restrição de acesso, observando o grau e prazo de sigilo. Parágrafo único. Subordina-se ao regime dessa lei todos os órgãos públicos municipais do Poder Executivo, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista de âmbito municipal, bem como as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município de Taquarituba. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos municipais sob a forma de subvenções sociais, contratos de gestão, termos de parceria, convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade a que são submetidas as entidades aduzidas no parágrafo anterior refere-se somente às parcelas dos recursos públicos recebidos e à sua aplicação, sem prejuízo de outros controles que estão obrigados por lei. Artigo 3º. Obedecidos os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que norteiam a administração pública, os procedimentos de acesso às informações atenderão às seguintes diretrizes. 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. 3º. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4º. Estímulo ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, visando seu controle de sociedade. Parágrafo único. O acesso à informação não se aplica, 1. Às hipóteses de sigilos previstas na legislação como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. Parágrafo único. 2. As informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo está imprescindível à segurança da sociedade e do município. Artigo 4º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se 1. Informação. Dados que possam ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 2. Documento. Unidade de registro de informações. 3. Informações sigilosas. Aquela submetida à restrição de acesso público para a salvaguarda da segurança da sociedade e do município. 4º,
Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Quinto, disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Sexto, veridicidade, qualidade da informação autêntica, não modificada por qualquer meio. Sétimo, clareza, qualidade da informação coletada na fonte de forma transparente em linguagem de fácil compreensão. Oitavo, transparência ativa, qualidade da informação disponibilizada nos sítios da Prefeitura pela internet, independentemente de solicitação. E nono, transparência passiva, qualidade da informação solicitada por meio físico, virtual ou por correspondência. Do acesso às informações. Artigo 5º. É dever das entidades subordinadas a essa lei garantir o direito à informação mediante os procedimentos previstos nos seus dispositivos e com estrita observância das diretrizes fixadas no artigo 3º. Artigo 6º. O fornecimento de informações é gratuito, salvo quando necessária a reprodução de documentos, hipótese em que será cobrado somente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos o requerente cuja situação econômica não lhe permite fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Da implementação do sistema de acesso. Artigo 7º. O município e as entidades mencionadas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei criarão um serviço de informação ao cidadão, órgão de fácil acesso e aberto ao público, destinado ao atendimento das informações solicitadas por meio físico ou virtual, cabendo-lhe atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos nas unidades, receber e registrar os pedidos de acesso à informação. Parágrafo 1º. Para a consecução de suas finalidades, compete ao SIC. 1. O recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação. 2. O registro do pedido em sistema eletrônico e a entrega do respectivo protocolo. 3. O encaminhamento do pedido à unidade responsável pelo fornecimento da informação quando couber. E 4. O indeferimento do pedido de acesso justificando a recusa. Parágrafo 2º. As unidades descentralizadas que não tiverem SIC deverão, que é o serviço de informação, deverão oferecer serviço de recebimento e registro dos pedidos e, se não tiver a informação, encaminhá-los ao SIC da Prefeitura, dando ciência ao requerente. Artigo 8º. Os representantes legais de cada entidade citadas no parágrafo único do artigo 1º desta lei designarão autoridade que lhe seja diretamente subordinada, denominada Autoridade Gestora Municipal, com as seguintes atribuições. 1. Assegurar o cumprimento desta lei. 2. Monitorar a implementação do sistema de acesso às informações, recomendar as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento, orientar as unidades responsáveis pelo fornecimento das informações e apresentar relatórios periódicos sobre a matéria. 3. Classificar informações sigilosas, bem como desclassificá-las a pedido ou ex officio, a revê-las a cada 2 anos. E 4. Conhecer dos recursos interpostos das decisões que denegarem o acesso ou solicitarem a desclassificação de informações sigilosas. Das transparências ativa e passiva. Artigo 9º. É dever dos órgãos e entidades subordinadas a esta lei promover a divulgação de seus sítios das seguintes informações. 1. Estrutura organizacional, competências, cargos e seus ocupantes, endereços e telefones das unidades, horários de atendimento ao público. 2. Programas, projetos, ações, obras e atividades implementadas com indicação da unidade responsável, metas e resultados. 3. Repasses ou transferências de recursos financeiros. 4. Execução orçamentária e financeira. 5. Licitações realizadas desde o advento dessa lei em andamento, com os respectivos editais e anexos, atos de adjudicação, recursos, além dos contratos firmados e notas de empenho. 6. Remuneração bruta e subsídio recebidos por ocupantes de cargos e funções, auxílios, ajudas de custo, proventos e pensões, bem como quaisquer outras vantagens pecuniárias de maneira individualizada. E 7. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Artigo 10º. O sítio da internet da Prefeitura e das entidades mencionadas no parágrafo único do artigo 10º desta lei atenderão a seguintes requisitos mínimos. 1. Conter formulário de pedido de acesso à informação. Conter ferramenta de pesquisa que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente e clara e em linguagem de fácil compreensão.
Possibilitar a gravação em diversos formatos, de modo a facilitar a análise das informações. Divulgar os formatos utilizados para a obtenção da informação. Garantir a veracidade das informações disponíveis por acesso. Conter instruções que possibilitem ao requerente comunicar-se por qualquer meio com o órgão e entidade. E possibilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência. Artigo 11. A transparência passiva consiste no pedido de informações não inseridas na internet, solicitadas por meio físico, virtual ou por correspondência. Artigo 12. O pedido de acesso é facultado a qualquer pessoa, natural ou jurídica, e deverá ser encaminhado ao SIC no formulário existente no sítio da internet, de acordo com os dispostos no inciso 1º do artigo 10º desta lei, ou por qualquer meio legítimo, desde que atendidos os seguintes requisitos: nome do requerente, número de documento de identificação válido, especificação clara e precisa da informação requerida, endereço físico ou eletrônico do requerente. Parágrafo único. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos da solicitação de informações de interesse público. Artigo 13. O prazo de resposta ao pedido de informação que não possa ser imediatamente fornecida será de 20 dias, prorrogáveis por 10 dias, mediante justificativa da qual será dada ciência ao requerente. Artigo 14. Na hipótese de a informação estar disponível em qualquer formato de acesso universal, o SIC orientará o requerente quanto ao local e meio para consultá-lo ou reproduzi-lo, desobrigando-se do fornecimento direto da informação. Das informações sigilosas e pessoais, artigo 15, não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. O acesso a informações pessoais por terceiros para a defesa de direitos humanos ou proteção do interesse público em geral, quando autorizado, será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade que disporá sobre a finalidade do pedido e sobre as obrigações do requerente. Artigo 16. Podem ser consideradas sigilosas as informações que oferecerem risco à vida, à segurança ou à saúde da população, oferecer risco à estabilidade financeira ou econômica do município, prejudicarem ou causarem risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico municipal. Quarto, oferecer risco à segurança das instituições e dos dirigentes dos poderes executivo e legislativo, bem como das entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º e seus familiares. Comprometerem atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento relacionadas com prevenção ou repressão de infrações administrativas, salvo por determinação judicial. Artigo 17. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público, utilizando-se o critério menos restritivo possível considerado. 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do município. E 2. O prazo máximo da validade da classificação em seu termo final. Parágrafo único. Os graus de classificação da informação sigilosa, bem como os respectivos prazos, serão definidos por decreto. Artigo 18. As informações pessoais referentes à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, asseguradas pelo inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal, terão seu acesso restrito às pessoas às quais se referirem, bem como os agentes públicos legalmente autorizados. Parágrafo 1º. A divulgação das informações referidas no caput desse artigo poderá ser autorizada por consentimento expresso das pessoas a que se referirem por procuração devidamente autenticada. Parágrafo 2º. O consentimento não será exigido nas seguintes hipóteses. 1. Prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver incapacitada e com a finalidade exclusiva de tratamento. 2. Realização de estatísticas, pesquisas científicas de interesse público previstas em lei, vedada a identificação pessoal. Terceiro, cumprimento de ordem judicial. E quarto, defesa dos direitos humanos. Artigo 19. A restrição de acesso a informações pessoais previstas no artigo 18 não poderá ser invocada quando prejudicar a apuração de irregularidades em que o titular das informações for parte ou interessado. E 2. Quando as informações pessoais constarem de documentos necessários à recuperação de fatos históricos relevantes, circunstâncias a ser reconhecida pelo prefeito ou pela autoridade máxima das entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º, em ato devidamente fundamentado. Artigo 20. O pedido de acesso a informações pessoais pelo próprio titular exige a comprovação da sua identidade. Dos recursos, o artigo 21.
Caso o SIC indefira o pedido de informações usando das atribuições que lhe outorga o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 7º desta lei, a negativa de acesso deverá ser comunicada ao requerente no prazo de resposta contendo os seguintes elementos. 1. Razões da negativa ou seu fundamento legal. Esclarecimento sobre a possibilidade de o requerente recorrer à autoridade gestora municipal competente no prazo de 10 dias. No caso de informações sigilosa, esclarecimento sobre a possibilidade de o requerente pedir sua desclassificação à autoridade gestora municipal no prazo de 10 dias. Artigo 22. Na hipótese de indeferimento de recurso ou de pedido de desclassificação pela autoridade gestora municipal, poderá o requerente interpor reclamação ao chefe do executivo ou à autoridade máxima das entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A decisão proferida na reclamação será irrecorrível no âmbito administrativo. Das entidades privadas sem fins lucrativos. Artigo 23. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações: cópia do Estatuto Social atualizado na entidade, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, e cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres celebrados com o Poder Executivo, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio da internet da entidade privada ou em quadro de aviso de amplo acesso público em sua rede. Artigo 2º. A divulgação em sítio da internet referida no parágrafo 1º poderá ser dispensada por decisão do responsável pelo órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificação aos que não disponham de meios para realizá-la. Parágrafo 3º. As informações de que trata o caput deverão ser publicadas quando da celebração de convênios, contratos, termos de parceria, acordo, ajustes ou instrumentos congênere, serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas. Artigo 24. Os pedidos de informações referente aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 23, deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Das responsabilidades, artigo 25. O agente público será responsabilizado se recusar-se a fornecer informação requerida nos termos dessa lei, retardar deliberadamente seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Artigo 2º. Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação sobre a guarda ou que tenha acesso pela natureza de seu cargo, emprego ou função. Terceiro, agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação. Quarto, divulgar ou permitir a divulgação, acessar ou permitir o acesso indevido a informações sigilosas ou pessoais. Quinto, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal. Sexto, ocultar da revisão da autoridade superior competente informação sigilosa para benefício próprio de outrem ou em prejuízo de terceiros. E sétimo, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do devido processo legal, as condutas descritas nos incisos desse artigo ficarão sujeitas às seguintes penalizadas. 1. Suspensão por até 60 dias nos casos dos incisos 1, 4º e 6º e demissão nos casos dos incisos 2, 3, 5 e 7. Parágrafo 2º. A penalização referida no parágrafo 1º desse artigo não exclui a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, Lei Federal 8.429, de 2 de 6 de 1992, quando cabível. Artigo 26. O requerente do pedido de informações, se delas fizer uso indevido, será responsabilizado na forma da legislação civil e criminal. Das disposições finais, artigo 27, nos casos omissos, aplicar-se subsidiariamente a Lei Federal número 12.527, de 2011. Artigo 28, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias. E o 29, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Taquarituba, 6 de abril de 2023. Senhor presidente e senhores vereadores,
Com a presente, estamos remetendo à elevada consideração dessa Igreja e à Câmara Municipal, projeto de lei que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e Decreto 7724, de 16 de maio de 2012, no âmbito do município de Itaquarituba e da outras providências. A administração municipal de Itaquarituba tem o compromisso com a transparência e o direito da comunidade de saber onde são aplicados os recursos públicos. A ideia é proporcionar aos cidadãos o conhecimento e a disponibilização em meios eletrônicos e de comunicação dos atos pertinentes às atividades do governo municipal, ampliando o acesso e a divulgação de informações institucionais e de gestão. Os procedimentos previstos pela Lei Municipal de Transparência asseguram o direito fundamental às informações públicas sem que as pessoas físicas ou jurídicas precisem apresentar seus motivos. Com a publicidade como regra e o sigilo como exceção, a administração municipal busca aperfeiçoar o relacionamento e a transparência com a comunidade. Foi criada a ouvidoria e o serviço de informação ao cidadão, que atende questões simples, como o detalhamento de setores e cargos de administração, horários de atendimento de repartições e relação nominal de cargos e salários. Pelo exposto e certo de que a acessibilidade saberá avaliar o referido projeto de lei e o alcance do procedimento, antecipadamente agradecemos. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e demais vereadores os protestos de elevada estima e consideração. Éder Hermino Pereira. Solicito que o primeiro secretário da mesa faça a leitura da mensagem de 19/2013 e do projeto de lei complementar 10/2013 e sua justificativa. Projeto de lei complementar número 10, 12 de abril de 2023. Institui o sistema de políticas públicas de prevenção às obras no município de Itaquarituba e da outras providências. O prefeito do município de Itaquarituba, Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei institui o sistema de políticas públicas de combate às drogas no âmbito do município de Itaquarituba, em consonância com a Lei Federal 13.840, de 5 de junho de 2019, com o Decreto número 9761, de 11 de abril de 2019, e com a Lei Estadual 17.183, de 18 de outubro de 2019, instituindo ações de prevenção, repressão e combate ao tráfico de drogas lícitas e ilícitas, visando o bem-estar da sociedade, a proteção à vida e à ordem pública. Parágrafo 1º. É dever do município, no âmbito de sua competência legiverante e administrativa, em colaboração com as ações do Estado e da União, promover ações objetivando o combate à venda irregular de drogas legais, ao tráfico de drogas ilegais, de forma geral, à criminalidade, principalmente infanto-juvenil. Parágrafo 2º. Para o sistema de políticas públicas de prevenção às drogas no município de Itaquarituba, serão empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as entidades não governamentais e da sociedade civil. Parágrafo 3º. A implementação das ações do sistema de políticas públicas de prevenção às drogas no município de Itaquarituba será realizada de forma intersetorial é integrada por órgão específico do Poder Executivo, especialmente quanto aos assuntos relativos à saúde, desenvolvimento social, educação, trabalho e segurança pública, buscando ainda articular-se com as ações das demais políticas desenvolvidas pelos governos da União e do Estado. Parágrafo 4º. As diretrizes das ações do presente sistema de políticas públicas de prevenção às drogas no município de Itaquarituba serão feitas em consonância com outras políticas públicas vinculadas ao tema, tais como a Política Nacional de Controle do Tabaco, a Política Nacional de Álcool, a Política Nacional de Segurança Pública e a Defesa Social e a Política Nacional sobre Drogas. Parágrafo 5º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se: 1. Sistema de políticas públicas de combate às drogas do município de Itaquarituba, conjunto de órgãos públicos e privados, ações e medidas tendentes a prevenir o uso indevido de drogas. 2. Drogas, substâncias psicoativas legal ou ilegal que, quando consumida, tem a capacidade de alterar a consciência, humor ou os processos de pensamento do indivíduo. Artigo 2º. Constitui princípios fundamentais dessa lei. 1. A ratificação da proibição das drogas, bem como o plantio,
cultura, colheita e exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou reproduzidas ou produzidas drogas, ressalvadas utilização para fins religiosos, médicos ou científicos, na forma da legislação federal, especialmente de matéria criminal. 2. O reconhecimento de que o uso indevido de drogas é fator de interferência negativa na qualidade de vida do indivíduo ou da sua relação com a comunidade a qual pertence. 3. A mobilização do sistema de ensino na realização de atividades de prevenção ou ao uso indevido de drogas. 4. A mobilização da família como elemento crucial de prevenção ao uso indevido de drogas. 5. A promoção de atuação de órgãos governamentais e privados, separadamente ou desses em conjunto com aqueles visando o combate às drogas. 6. A proteção dos direitos fundamentais de autonomia e liberdade, manifestos pela não influência das drogas na vida do indivíduo. 7. A promoção de valores éticos, reconhecendo os fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos negativos. 8. A responsabilidade compartilhada entre o Estado, sociedade e família no combate às drogas. 9. A articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e demais órgãos que tenham atuação no trato com pessoas envolvidas com drogas. 10. A articulação com organismos da sociedade civil, as quais exercem funções aptas a contribuírem para a prevenção e uso de drogas. 11. Lançar mão de todos os meios aptos e lícitos para tornar os cidadãos menos vulneráveis a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas. 12. Socialização de conhecimento sobre o mal causado pelas drogas. Artigo 3º. O sistema de políticas públicas de combate às drogas será estruturado em torno dos eixos de prevenção, de aquisição de autonomia e de redução da oferta de acordo com as seguintes etapas e diretrizes. 1. No eixo de prevenção A, promover ações com o objetivo de desestimular o uso do álcool e outras drogas para toda a comunidade escolar, de forma integrada à política de educação do município. D. Desenvolver ações coordenadas de fiscalização do cumprimento da legislação referente ao álcool e outras drogas. C. Incentivar a educação para a vida saudável e acesso aos bens culturais, incluindo a prática de esportes e a cultura. D. Conhecer, sistematizar, divulgar e apoiar iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com a finalidade de ampliar sua abrangência e eficácia. 2. No eixo de aquisição de autonomia, A. Promover ações de formação e qualificação para o trabalho e o empreendedorismo direcionadas principalmente às pessoas em situação de vulnerabilidade social que façam uso abusivo de drogas. B. Apoiar a inclusão produtiva dos usuários, em especial por meio de ações ligadas ao cooperativismo e economia solidária, articulando as iniciativas já existentes no município. C. Firmar parcerias para oferta de emprego apoiado e com serviços de inserção comunitária e profissional. D. Elaborar plano individual de acompanhamento e adoções de medidas com vista à reinserção do indivíduo na vida da sociedade e na recuperação dos vínculos familiares e comunitários. 3. No eixo de recondução de redução de oferta. A. Conscientizar e estimular a colaboração espontânea e segura das pessoas e das instituições cujos órgãos sejam carregados de prevenção e de repressão ao tráfico de drogas, garantido o anonimato. B. Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso devido e dependência de drogas lícitas financiam atividades e organizações criminosas, cuja principal fonte de recursos financeiros é o narcotráfico. Promover ações de inteligência e repressão por meio de órgãos estaduais competentes e de integração com órgãos federais e municipais, diminuindo assim a oferta ilegal de drogas lícitas e ilícitas. Promover a ordem em todo o espaço público do município. Zelar pela segurança dos usuários, dos moradores da região e das equipes atuando nas cenas de uso, bem como garantir a integridade dos equipamentos públicos municipais. Efetuar o monitoramento ativo das cenas de uso de drogas. Parágrafo único. Todas as ações do sistema de políticas públicas de combate às drogas assegurarão o acesso dos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social ao sistema e garantias de direito e a interlocução com o Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outros órgãos, instituições e entidades afins. Artigo 4º.
das normas orientadoras e penalidades. Os estabelecimentos destinados precipua ou secundariamente à venda de drogas, de drogas legais e de funcionamento de estabelecimentos destinados à prestação de serviços de jogos legais e acessos à internet somente serão autorizados o funcionamento se observarem os seguintes requisitos: não efetue a venda de drogas legais a menores de 18 anos de idade ou alienados mentais. Não prestem ainda que por facilitação à droga em áreas vizinhas, incluindo nesse conceito a omissão na comunicação à autoridade competente, a realização de crimes ou ilícitos administrativos. 3. Não exponham à vista direta do público passante na via pública equipamentos de jogos manuais ou eletrônicos. 4. Não forneçam bebidas alcoólicas a clientes embriagados ou que, pelo estado emocional, possam praticar atos violentos ou atentatórios aos bons costumes. 5. Mantenham estrutura funcional e sanitária consoante normas da vigilância sanitária e do Departamento de Engenharia Municipal. Admitam para o entendimento ao público, no período em que esteja autorizada a venda de drogas legais, empregados menores de 18 anos de idade. 7. Produzam, exceto por ocasião de realização de eventos festivos especialmente autorizados, sons ou ruídos superiores a 80 decibéis. 8. Respeitem os horários de funcionamento estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos que já tenham autorização de funcionamento terão o prazo de 1 ano contado do início da vigência desta lei para adaptarem-se às disposições do inciso 3º do caput desse artigo. Parágrafo 2º. A realização de eventos festivos, musicais ou esportivos abertos ao público ficam sujeitas à obtenção de alvará específico. Artigo 5º. Serão aplicadas para infrações as normas orientadoras descritas no artigo anterior as seguintes penalidades. Artigo 5º. Serão aplicadas para infrações as normas orientadoras descritas no artigo anterior as seguintes penalizadas. 1. Multa no valor de 20 UFM para a primeira infração praticada às disposições dos incisos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do artigo anterior. 2. Multa no valor de 40 UFM para a segunda infração praticada em período inferior a 1 ano às disposições dos incisos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do artigo anterior. Multa de 40 UFM e cassação de alvará de funcionamento para a terceira infração praticada em período inferior a 1 ano às disposições dos incisos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do artigo anterior. 4. Multa no valor de 40 UFM para a primeira infração praticada às disposições dos incisos 1 e 2 do artigo anterior. 4. Multa no valor de 80 UFM e cassação de alvará de funcionamento para a terceira infração praticada em período inferior a 1 ano às disposições dos incisos 1 e 2 do artigo anterior. 5. Multa no valor de 20 UFM para a primeira ocasião em que for constatada a abertura do estabelecimento ou realização de evento cuja atividade é regulamentada por esta lei, sem que tenha o proprietário ou responsável obtido prévio alvará. Multa esta que será dobrada em caso de reincidência praticada em período inferior a 1 ano de primeira atuação e elevada a 80 UFM para atuações seguintes a esta. Parágrafo 1º. A ampliação das penalidades previstas nesse artigo será garantida ao suposto infrator direto em ampla defesa, a qual será exercida consoante rito previsto por legislação municipal para a imposição de penalidades de natureza tributária. Parágrafo 2º. Será suspenso e não será renovado o alvará de funcionamento do estabelecimento que atente contra as disposições dos incisos 3º, 4º e 7º até regularização. Parágrafo 3º. Está isento de ressarcir os custos do requerente cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Artigo 6º. Os estabelecimentos destinados principal ou secundariamente à venda de drogas legais para o consumo no local e de funcionamento de estabelecimentos destinados à prestação de serviços de jogos legais e acesso à internet somente serão autorizados o funcionamento nos seguintes horários: das 5 às 23h30 de domingo a quinta-feira, excetuando-se dias que coincidam com véspera de feriados. Das 5 às 2h30 na sexta-feira, no sábado, em véspera de feriados. Parágrafo único. Os estabelecimentos que não tenham como atividade principal a venda de bebidas e drogas legais, poderão atuar nos horários específicos
previstos na legislação municipal, desde que não as vendo para o consumo no local dos horários estipulados no caput desse artigo. Artigo 7º. Os eventos festivos municipais ou esportivos realizados em locais abertos ou fechados, desde que liberados ao público, poderão realizar os seguintes horários: das 7 às 23h30 de domingo ou quinta-feira, excetuando-se os dias em que coincidam com as vésperas de feriados. Das 7 às 5h30 da sexta-feira, no sábado, em véspera de feriado. Da atuação, artigo 8º. A administração pública municipal orientará seus agentes administrativos e políticos, principalmente nos setores de fiscalização, de assistência social, de educação e de saúde, a dirigirem sua atuação para o efetivo combate à venda irregular de drogas legais, ao tráfico de drogas ilegais e à criminalidade, através de notificação compulsória de irregularidade que tenham conhecimento ao Conselho Tutelar, à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Ministério Público e de entrega de informações aos órgãos de fiscalização. Artigo 9º. A administração pública municipal, pelos setores de fiscalização, deverá manter contato frequente com o Conselho Tutelar Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com o Ministério Público, objetivando informar-se sobre as localidades, estabelecimentos e eventos realizados no município, que ativem-se, descumprindo as normas previstas desta lei, com fins e efetiva fiscalização e implementação prática de seu conteúdo. Artigo 10º. A administração pública municipal designará servidor para a coordenação das atividades relacionadas a esta lei e elaboração do relatório semestral das atividades a ela relacionadas, que o apresentará ao prefeito municipal, aos quais deverão orientar as rotinas de atuação administrativa e a atividade legiferante à consecução dos fins aqui previstos, direcionando-os a eventuais áreas ou grupos de riscos. Parágrafo único. O relatório mencionado deverá ser entregue na segunda quinzena do sexto mês do início da vigência desta lei, seguindo seus demais semestralmente na segunda quinzena do mês, a contar do primeiro, e deverá conter a indicação das áreas, estabelecimentos e eventos indicados com o foco da infração a esta lei e de criminalidade em geral. B. A indicação das atividades de fiscalização exercida nas áreas de risco e das demais localidades do município. C. Os resultados, entendidos esses como imposição de penalidades, obtidos com a fiscalização mencionada. Artigo 11. O Conselho Comunitário de Segurança receberá cópia do relatório mencionado no artigo anterior para que, cumpridos seus objetivos institucionais, o discuta em suas reuniões periódicas, sendo solicitado que encaminhe as respectivas conclusões e orientações à Prefeitura e à Câmara Municipal. Artigo 12. O Conselho Tutelar deverá comunicar ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal por escrito e com oferecimento de informações básicas, obviamente que preservando o sigilo em relação às informações que exijam tal conduta, tal ocorrência em sua esfera de atuação ou descumprimento desta lei. Das disposições finais, artigo 13. A aplicação dessa lei deverá considerar como elementos orientadores as normas federais, estaduais e municipais atendentes à segurança pública, à segurança funcional e sanitária de prédios e recintos destinados ao acesso público, à polícia de costumes e ao direito protetor da criança e do adolescente. Artigo 14. As normas de regulamentação, fiscalização e imposição de penalidades administrativas instituídas por essa lei, no que se refere ao controle de ruídos praticados em eventos festivos fechados, ou mesmo em relação ao som automotivo em vias públicas, no que couber, apliquem-se a relação aos particulares. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementares, se necessário. Artigo 16. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 92/2009. Prefeitura Municipal de Itaquarituba, 12 de abril de 2023, Edermiano Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente estamos remetendo a elevar a consideração dessa Igreja Câmara Municipal projeto de lei complementar que institui o sistema de políticas públicas de prevenção às drogas do município de Itaquarituba e da outras providências. O uso de drogas é um problema de ordem pública que afeta a sociedade como um todo e requer uma abordagem integrada que envolva o Estado e a sociedade civil. A implementação de um sistema de políticas públicas de prevenção às drogas pode contribuir para a redução da demanda por drogas no município,
por meio da implementação de ações de prevenção, assistência, tratamento, aquisição de autonomia e reinserção social aos usuários. Além disso, é importante que haja um esforço conjunto para combater a oferta de drogas por meio de ações de combate ao tráfico e ao crime organizado. É fundamental que o projeto de lei seja discutido e aprimorado em conjunto com os diversos atores envolvidos, com especialistas, organizações da sociedade civil, instituições públicas e a população em geral. Desta forma, é possível construir um sistema de políticas públicas que seja efetivo na prevenção e combate ao uso de drogas no município de Taquarituba. Pelo exposto, e certos de que essa edibilidade saberá avaliar o referido projeto de lei e o alcance do procedimento, antecipadamente agradecemos. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e demais vereadores os protestos de elevada estima e consideração. De acordo com as disposições do artigo 102 do Regimento Interno em vigor, encaminho os referido projeto de lei para o Departamento Jurídico dessa Casa de Lei, bem como para as comissões competentes da Câmara Municipal e para que exagerem parecer no prazo máximo de 15 dias. Solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura do projeto de decreto legislativo 01/2023 do parecer da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Ordem Econômica, referente às contas anuais da Prefeitura Municipal no exercício de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Solicito que o senhor coloque em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Conforme a solicitação verbal do novo vereador Tiago Graciela Oliveira, os que forem favoráveis que se levantem, os contrários permaneçam sentados. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 1/2023, 20 de abril de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, exercício de 2019, do município de Taquarituba, Estado de São Paulo. A Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Ordem Econômica da Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprova e o presidente da Câmara promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 4684-98919, e, em consequência, ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2019. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas e quaisquer disposições em contrário. Câmara Municipal de Taquarituba, 20 de abril de 2023, Tiago Graciela de Oliveira, presidente da comissão, Leani Terezinha de Godoy, secretária, José Antunes Fogaça, membro, Bruno Vieira de Oliveira, relator da comissão, Virgílio Eugênio de Almeida, membro. Conforme é sabido dos nobres pares, as contas dos municípios, das suas autarquias e dos poderes legislativos municipais são anualmente fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através de processo regular. Esse processo culmina com um parecer de aprovação ou rejeição das contas analisadas, encerrando-se a fiscalização no âmbito do aludido tribunal. Em seguida, o processo é encaminhado à Câmara Municipal respectiva, de forma que o mencionado parecer é submetido à soberania do plenário. Por oportuno, observamos que o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não é vinculativo, podendo ser rejeitado pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, se assim for entendido de rigor. Eis que os vereadores devem pautar tão somente pelos elementos do processo e votar segundo os ditames superiores de suas consciências.
Por isso são invioláveis por seus votos, por suas opiniões e por suas palavras, o que decorre de mandato constitucional. Artigo 29, 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, após a análise e discussão pelos edis desta comissão, devem concluir pelo decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas, ou ainda, de forma parcial, registre-se independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso porque a fiscalização nos municípios são exercidas pelo Poder Legislativo Municipal através do sistema conhecido como controle externo, ou seja, os tribunais de contas estaduais analisam e emitem parecer técnico quanto à aprovação ou rejeição das contas. Todavia, remetem tal parecer à Câmara de Vereadores, a quem incumbe a apreciação e votação, podendo inclusive votar de forma diferente, ou seja, aprovando quando o parecer do tribunal opina pela rejeição ou reprovando quando o tribunal opina pela aprovação. Em suma, como dizem no linguajar popular, é a Câmara Municipal que dá a última palavra, ou seja, aprovam ou reprovam as contas dos prefeitos, independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal Estadual. Assim, forçoso reconhecer que, na verdade, é a Câmara Municipal que detém o poder de julgar as contas dos prefeitos municipais, logicamente, tendo-se como norte o parecer prévio exarados pelos tribunais de contas dos estados, mas não estando adstritos a esses, podendo, através de quórum de 2/3 de seus membros, reverter tal parecer que, desta forma, deixará de prevalecer. Vale salientar que o julgamento é das contas anuais e não do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apenas opina sobre as mesmas, sendo a comissão permanente e o plenário da Câmara Municipal soberanos para concordar com o parecer ou rejeitá-lo. Embora o Tribunal de Contas tenha opinado pela rejeição das contas do Poder Executivo exercício de 2019, por não atingir o limite constitucional de 25% de gasto com educação, tendo atingido o percentual de 24,76%, após uma minuciosa análise no processo e analisando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, essa comissão entendeu que não houve dolo ou má-fé por parte do Executivo e, por esse motivo, o parecer referente ao processo TC 4684-989.19 deve ser rejeitado e, consequentemente, as contas anuais da Prefeitura Municipal de Itaquarituba, exercício de 2019, devem ser aprovadas por essa Casa de Leis. Finalmente, reiteramos aos senhores vereadores ser da competência privativa da Câmara Municipal a apreciação da matéria, o que se faz por intermédio de decreto legislativo, conforme dispõe o artigo 305 da Resolução 1/2018, Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaquarituba. Câmara Municipal de Itaquarituba, 20 de abril de 2023, Tiago Gracelli de Oliveira, presidente da comissão, Leni Terezinha de Godoy, José Antunes Fogaça, Bruno Vieira de Oliveira e Virgília Eugênia de Almeida. Solicito que o primeiro secretário da mesa faça a leitura da moção 16/2023. Apresentamos à mesa, ouvido o douto e soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, moção de pesar à família da senhora Terezinha Aparecida Mota Blas, por ocasião de seu falecimento ocorrido em 18/4/2023. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, na certeza de que sua lembrança permanecerá viva no coração de todos. Por esse motivo, essa Casa Legislativa presta uma singela homenagem póstuma aos seus familiares, a quem temos muito apreço. Que se dê conhecimento dessa família da falecida. Sala das Sessões do Plenário Trajano Gabriel, 19 de abril de 2023. Antônio Paulo Dias Batista, Bruno Vieira de Oliveira, Florenice Blas, José Antunes Fogaça, Leni Terezinha de Godoy, Maurício Reginaldo Pascucci, Michael Rodrigo Politori, Ricardo Alexandre Rodrigues de Almeida, Marcos Antônio Garabelotti Soldeira, Tiago Gracelli de Oliveira e Virgília Eugênia de Almeida.
Em regime de primeira e única discussão, a moção 16/2023, palavra livre. Em regime de primeira e única votação, os vereadores favoráveis à aprovação da referida moção que se levanta. Os contrários permanecem sentados. Decorrida a votação da moção 16/2023, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Era o que constava para o expediente dessa sessão ordinária. Esgotado o expediente, a palavra fica livre aos senhores vereadores para manifestações gerais, de acordo com as disposições regimentais. Assim sendo, o primeiro secretário da mesa fará a chamada. Maurício Reginaldo Pascucci. Michael Rodrigo Politori. Tiago Gracelli de Oliveira. Peça a palavra, senhor presidente. Passa a palavra para o novo vereador Virgílio Eugênio de Almeida. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, Paulo Palma na plateia, Rádio Regional, pessoal que nos assiste. Eu quero aqui ser breve, apenas para restabelecer aqui uma verdade. Na última sexta-feira, esteve aqui presente o prefeito municipal com um carrinho de mão trazendo requerimentos que foram pedidos por essa Câmara Municipal, e eu acho que ele só cumpriu com a obrigação dele, até porque eram requerimentos solicitados por essa casa desde 2021, com o âmbito de poder fiscalizar. E é tão falacioso a ideia de que 3 funcionários foram destacados para xerocar os contratos, quando o prefeito disse que estavam todos no portal de transparência, e nós tivemos o cuidado de acessar o portal de transparência, e embora conste apenas a CNPJ, embora conste os dados das empresas, os contratos, não tem nenhum link que leve à íntegra dos contratos. Portanto, se assim fosse, o prefeito não precisava fazer xerox. Ele mandaria o link aqui para a Câmara e nós, evidentemente, faríamos uso de todos os sítios eletrônicos para bem fazer uso de tudo isso. Então, como a Câmara de Vereadores ela está para fiscalizar, eu quero fazer um requerimento verbal aqui e aproveitar que eu gostei do carrinho. Se ele for do prefeito, beleza, parabéns, mas se ele for da administração pública, gostaria que eu fazer um requerimento que o prefeito enviasse aqui para nós a nota fiscal da compra do carrinho, para que a gente possa também saber quanto é que custou. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Está aprovado o requerimento verbal. Passa a presidência para o novo vereador Antônio Paulo Dias Batista e peço a palavra. Assumo a presidência e com a palavra o nobre vereador Ricardo Alexandre Rodrigues de Almeida. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, o Paulo Palma, que está presente aqui na sexta sessão ordinária, boa noite aos nossos profissionais, ao Giannini, que está lá na Rádio Regional. O prefeito mandou um projeto que dispõe sobre a criação de cargo de comissões e de outras providências, que é um determinado projeto. Um outro projeto que dispõe sobre a criação de cargos e vagas do servidor público e de outras providências. O prefeito mandou também um outro projeto que dispõe a criação de cargos e vagas do servidor público e de outras providências, ou seja, de professores e outros cargos. Foi encaminhado para o jurídico e o jurídico deu parecer contrário, porque está faltando alguns itens, que é a estimativa de impacto do orçamentário, bem como a declaração de ordem de despesa, de
de que aumento bem a adequação orçamentária e finanças, com a lei orçamentária anual, e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentária. Se esse projeto for desse jeito aqui, a plenário, está indo com um parecer contrário aqui. Eu não vou colocar em plenário, eu vou fazer um ofício, vou encaminhar para o prefeito, para que ele encaminhe esses itens dentro da administração, para a gente anexar os projetos e não entender que o projeto vai ser reavaliado por jurídico e depois eu vou colocar em plenário aqui para votação. Muitos professores, filhos de professores, acredito que conversaram ou ligaram para alguns vereadores, pelo menos para o Toninho e para mim eu conversei, não sei se ligou para você, nobre vereador. Então, eu não vou colocar para plenário, está entendendo, na situação, porque, segundo o nosso jurídico, está faltando alguns impactos aqui para acoplar ou associar ao projeto. O prefeito mandando aqui, a gente coloca em plenário todos o projeto mais adequado daí. Boa noite. Passo a presidência ao nobre vereador Ricardo Alexandre Rodrigues de Almeida. Antônio Paulo Dias Batista. Peço a palavra. Passa a palavra para o novo vereador Antônio Paulo Dias Batista. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, aos funcionários aqui da casa, nosso jurídico, também nossos seguidores das redes sociais, nosso amigo aqui, o Paulo Palma. Boa noite. Eu fiz esses dias 2 ofícios aqui. Um foi feito para a DR, que é na saída ali de Itaquarituba, que vai para Itaguaí, onde o chão ali está muito irregular, né, com buracos, e também precisa trocar aquela guarita, né, eu sei que faz parte da DR. Então, me procuraram e pediram que eu fizesse, né, me reclamando, então eu fiz ofício aqui na Câmara, onde já foi encaminhado. E hoje eu fiz também um ofício sobre a guarita aqui na saída de Itaquarituba, que vai para Itaí, onde está estragada, né, a cobertura. Então foi feito o ofício para o presidente da rodovia Artéries, para que possa tomar providências, porque as pessoas em dia de chuva, né, então do jeito que está ali não vai resolver nada. Pedimos que o presidente da rodovia possa ver esse lado do nosso povo e dar esse apoio. Muito obrigado. Bruno Vieira de Oliveira. Peço a palavra ao senhor presidente. Passa a palavra para o novo vereador Bruno Vieira de Oliveira. Boa noite, nobres e dis, a todo o público que nos acompanha, Paulo Palma aqui no plenário. E hoje eu vim aqui para agradecer, temos que agradecer e parabenizar, né, quando recebemos verbas, emendas parlamentares para a nossa cidade. Agradecer aqui o Edson Juriboni por ter mandado, gravei um vídeo terça-feira com a Flor, dia 18, que ele mandou uma emenda de R$250 mil para a compra de 2 automóveis, sendo eles uma espinha adaptada, né, para cadeirante e uma espinha em 7 lugares, já para atender toda a demanda do município de Itaquarituba. Então agradecemos a confiança em nosso trabalho, agradecemos a confiança em nossa cidade. O deputado Javém sempre ajudou a nossa cidade e torcer que continue essa parceria com o nosso município para termos e colhermos bons resultados. Eu agradeço, senhor presidente. Florenice Braz. Peço a palavra. Passa a palavra para a nobre vereadora Florenice Braz. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários da Casa de Lei, quem está nos assistindo, a Rádio Regional, todos os meios de comunicação. Eu vou falar somente um esclarecimento que teve essa semana, que é sobre o abrigo. Claro que todos sabem que quando
fui para ser vereadora, a minha bandeira era, né? Violência contra a criança, mulher, idoso. Esse é o trabalho que eu gosto mesmo de fazer. E pode me ligar a hora que quiser, de madrugada, a hora que for hora, claro que pode ligar. E a gente, com o Conselho Tutelar e a polícia, o que for preciso, a gente está junto. Só que, essa semana, houve que o abrigo, né, as crianças não têm hora para ir dormir. Então, fica na rua até altas horas. E é onde me falaram, e hoje eu fui conversar com a Luciana, fui até o abrigo, e isso não era uma verdade. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala ou tal. É claro que eu não medi esforço para sair de madrugada nem nada, mas isso não foi uma verdade dessa vez. Porém, a Luciana nos recebeu super bem, né? Prestou todo o esclarecimento que lá podia ter passado. Já aconteceu? Aconteceu sim, fatos, porque nós temos que ver que nossos adolescentes não são prisioneiros, eles são criança normal. Apenas, né, tá lá no abrigo por um determinado tempo. E eles são livres para sair, comprar um lanche, sair na cidade, ir para a escola sozinha. São livres, não são criança prisioneiro. E às vezes já aconteceu de adolescente sair na rua e não voltar na hora certa. Aí sim é acionado o conselho, até mesmo a polícia, né? A gente não vai citar nenhum nome aqui, mas tem criança aí que já está respondendo por esses atos, né? Então, sempre que houver alguma coisa assim, a gente vai atrás da verdade, tá? E esclarecer, principalmente aí para quem nos ligou e falou, né, tudo isso. Mas está tudo dentro do acordo, que já foi tomada as providências, né? Outras vezes acontecido, já foram tomadas providências. Então, muito obrigada aí a Luciana, que nos acompanha aí, e está esclarecido, que está tudo em dia. Se tiver alguma coisa, com certeza a gente vai, independente ou não da amizade com a Luciana, eu acho que profissional a gente não se mistura, não. Se tiver dia, a gente vai atrás sim, vai buscar a verdade e beleza. Por hoje era só, senhor presidente, muito boa noite. José Antunes Fogaça. Sua palavra. Passa a palavra para o novo vereador José Antunes Fogaça. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso amigo Paulo, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um comentário a respeito que hoje eu estive fazendo umas visitas nos sítios e bairros e diversos proprietários me pediram que fosse arrumar as estradas, que tem lugares que precisa colocar pedra. Já mexeram, mas ainda continua precisando colocar pedra. Então eu falei para eles que ia trazer o conhecimento. Então peço aos encarregados que fiquem atentos e que tomem essa providência para nós. Que acredito eu aqui que tanto eu como os demais vereadores têm pedido nessa casa a esse respeito, a esse assunto. Então eu quero aqui agradecer aos encarregados e que tomem essa providência para nós. No momento é só. Muito obrigado, senhor presidente. Leni Terezinha de Godoy. Dispenso a palavra. Marcos Antônio Soldeira. Antes de passarmos à fase da ordem do dia dessa sessão ordinária, observaremos um intervalo regimental de 15 minutos, conforme a disposição regimental. Se vocês tiverem alguma coisa para conversar. Pela ordem, senhor presidente, solicito que o senhor coloque em votação a dispensa do intervalo. Conforme a solicitação verbal do novo vereador Tiago Graciela Oliveira, aquele que for favorável, que se levante, contrário, permaneça sentado.
Foi aprovado por 9-1. Dispensado o intervalo regimental, verificada a presença e a venda em plenário no número legal de vereadores presentes, para deliberar, conforme determina as posições legais. Passaremos agora à fase da ordem do dia desta sessão. Solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo 01/2023. Projeto de Decreto Legislativo 1/2023, de 20 de abril de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, exercício de 2019 do município de Taquarituba, Estado de São Paulo. Em regime de primeira e única discussão, o projeto de decreto legislativo 01/2023, palavra livre. Em regime de primeira e única votação, os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de decreto legislativo 01/2023, que se levantem, os contrários permaneçam sentados. Decorrida a votação do projeto de decreto legislativo 01/2023, foi aprovado por todos os vereadores presentes, né? Todos os vereadores presentes. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passaremos imediatamente à fase de explicação pessoal, que é a fase destinada a manifestações dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Palavra livre para explicação pessoal. O primeiro secretário fará a chamada. Antônio Paulo Dias Batista. Dispenso a palavra. Bruno Vieira de Oliveira. Florenice Braz. Dispenso. José Antunes Fogaça. Dispenso. Leni Terezinha de Godoy. Dispenso também. Marcos Antônio Garbelotti Soldeira. Dispenso a palavra. Maurício Reginaldo Pascucci. Peço a palavra, senhor presidente. Passa a palavra ao novo vereador Maurício Reginaldo Pascucci. Boa noite a todos, boa noite à imprensa, aos novos vereadores e servidores dessa casa. De minha autoria, eu apresentei um projeto nessa Casa de Leis referente ao semáforo, pedindo uma pequena alteração para ficar estabelecido, logicamente, ficar estabelecido um sinal amarelo intermitente do semáforo do município das 21 horas até 7 horas da manhã do outro dia, para que nesse horário não seja multado, não seja notificado. É um horário fora do horário de pico, que os semáforos ficariam livres para a população passar. É lógico, respeitando o sinal de pare, né? E eu apresentei esse projeto, vai ser lido futuramente, né? Vai estar aberto para emendas, se algum vereador quiser fazer alguma alteração, tá disponível aí e dá para a gente conversar e alinhar. Eu acho que é importante, né? Porque a gente chega fora do horário, principalmente à noite, de madrugada, bem de manhã, e a cidade está bem parada, bem sem trânsito, a gente tem que chegar, cumprir a lei, tem que parar no horário, sinal vermelho. Então, para ficar, a maioria das cidades fica o sinal amarelo intermitente, sinal de alerta, para que nesse horário a pessoa tenha alerta, chegue, pare, se estiver ali, passe, né? Respeitar o pare, chega ali, tem que parar, também não é passar correndo, né? Então, estou com esse projeto, eu acredito que é de grande importância e fica para os vereadores analisarem aí. Uma boa noite. Michael Rodrigo Politore. Peço a palavra, presidente. Passa a palavra para o novo vereador Michael Rodrigo Politore. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores, servidores da casa, Paulo que está aqui, população que está nos assistindo pela rádio, online. Dentro hoje aqui da sessão,
foi lido e votado quanto à prestação de contas do Dr. José Clóvis, prefeito Bola, que o Tribunal de Contas fez o apontamento, não tem que falar do tribunal, com certeza fizeram o trabalho dele, não tinha como eles omitir os números, né, porque faltou ali décimos para atingir o que é obrigatório de investimento na educação. Então o Tribunal de Contas não tinha outro parecer se não fosse reprovar as contas do Dr. José Clóvis do Bola. Porém, cabe, né, à Câmara, como é soberano, para decidir se aprovava ou rejeitava. Com todo o respeito do tribunal, mas por causa, se não me engano, de 0,24 décimos, foi para nós apreciarmos isso. Dr. José Clóvis, o Bola, que sempre teve toda a idoneidade do mundo na sua vida, como pai, como marido, como advogado e também como prefeito. Não julgamos aqui nenhuma improbidade administrativa ou suspeita de desvio ou algo semelhante, mas sim simplesmente, do meu ponto de vista, um erro contábil, mas um erro que não é erro da administração, mas foi algo que faltou para ser investido, detalhe mínimo que passou ali, que acho que todo mundo que está nessa posição passível desse erro, e que é totalmente excusável. Por isso, a minha votação foi para que fosse contrário do parecer e favorável, né, ao Bola, aprovando a conta dele, e com certeza fez no seu mandato aí, entregou tudo que era possível, tanto na parte administrativa como na parte da educação. Então, explicando aqui o meu voto, que o meu parecer no meu voto foi contrário ao parecer do tribunal. Era isso que eu queria explicar nessa sessão. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Tiago Gracelli de Oliveira. Peço a palavra, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Tiago Gracelli de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares, aos servidores dessa casa que estão assessorando essa sessão, ao nosso amigo Paulo Palma, que sempre acompanhando aqui, dando sempre um exemplo de cidadania, comparecendo às sessões, e aqueles que acompanham também a transmissão via Facebook, via YouTube, os canais digitais, e da Rádio Regional também. Senhor presidente, falando aqui dessa sessão, quero, antes de aqui, falar sobre o vereador Maurício Pascucci apresentou aqui um projeto ao qual está solicitando os horários do semáforo. Acho muito importante, realmente, até para evitar criminalidade. As pessoas podem se aproveitar dos carros parados no semáforo. Enfim, essa colocação muito importante. Questão das estradas rurais também, eu tenho recebido alguns pedidos, e eu sempre estou em contato com o vereador Toninho. O vereador Toninho tem feito um importante trabalho aí na zona rural, fazendo essa fiscalização, acompanhando essas demandas aí. Fica aí o parabéns aí à atuação do Toninho, que não tem metido esforços aí para estar sempre perto dessa demanda aí na zona rural. E agradecer ele que está fazendo também esse trabalho e apontando, ajudando aí na administração aonde precisa ser reparado as estradas. Uma outra fala importante nessa sessão, eu não poderia deixar de registrar aqui, foi essa questão mencionada pelo nosso colega
nobre vereador Virgílio, no que diz respeito a essas respostas de requerimento, o prefeito, bem-humorado, né, fez um vídeo, mas quero deixar aqui para a população que está acompanhando um desafio para a população entrar no portal de transparência e achar algum contrato que esteja disponível, que eu acabei de acessar aqui, estou com o computador aberto, antes de começar a sessão aqui, não consegui localizar nenhum dos contratos. Então, ou eu não estou sabendo procurar aqui os contratos, ou eles realmente não estão disponíveis. Então, fica o registro aqui, que os contratos, as atas das licitações, capa a capa, como é dever do vereador estar fiscalizando, né, onde o dinheiro está sendo empregado, não está aqui, certo? É mais esse registro que eu gostaria de fazer, e para a população saber, né, senão fica, a história fica apenas um lado contado, e isso aqui que eu estou falando é a verdade, que no site de transparência não consta os contratos solicitados. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Passa a palavra ao novo vereador Virgílio Eugênio de Almeida. Boa noite mais uma vez, Rádio Regional, pessoal que nos ouve, nos assiste. É bacana poder prestar contas à população, falar sempre a verdade, estar aqui, somos eleitos, e como sempre nos reportam, somos aqui os empregados do povo, assim como o prefeito é. Então, para endossar novamente essa fala, e foi um grande vereador, foi austero nas cobranças, tem que igualmente ser nos pagamentos. Parabéns ao prefeito por ter mandado aqui um carrinho cheio de respostas. Tivesse feito a seu tempo, não precisava do carrinho de mão. Mas enfim, bom que chegou. Dando sequência, parabéns, Toninho, pelo brilhante trabalho que vem fazendo aí de fiscalização nas estradas rurais. Muito embora as informações que tenham chegado é que estamos sem caminhão, né? Os caminhões tem os caminhões batidos, quebrados, estamos sem caminhões lá para fazer as devidas reparações. E a informação que acabou de chegar é que não está no ar o site, né? Acabou de ser boicote. Será que é um boicote? É incrível. O site de transparência não está no ar. Atenção, população, tentem acessar o site aí de transparência. Até porque eu tenho aqui, no meio da tarde, os funcionários da Câmara buscaram para mim e fizeram aqui os registros. Nós temos, voltou? Então beleza, então ótimo, restituído, bacana. Então segue, só procurem para ver se estão os contratos lá na sua integralidade, que é o que nós precisamos. Para finalizar, eu queria lembrar que no dia 13, durante uma reunião que tivemos de segurança nas escolas, um diretor da escola solicitou de viva voz, presencialmente ao prefeito, para que soluções fossem tomadas com relação a serventuários lá na Escola Virgínia. E hoje recebi ligações de vários pais de alunos, foram vários, de que eram 4 os servidores, 3 exoneraram, hoje só tem uma servidora para aquela escola, que conta com 400 alunos e aproximadamente 6 banheiros. Então é necessário que o prefeito, que a administração pública tome providências, a fim de justamente melhorar a vida das pessoas. As escolas é fundamental a segurança, mas é necessário também a higiene, a limpeza. E para finalizar, eu queria parabenizar lá os moradores da Ricardo Maraia por terem nos cobrados com relação aos serviços de esgoto, aqueles problemas, e dizer que a Sabesp,
na pessoa do seu Marco, que é o diretor comercial ou gerente geral aqui, ele atendendo as solicitações da Câmara. Eu fiz um ofício em nome da Câmara Municipal, é sempre a Câmara, não o vereador. O vereador é de todos, o prefeito também é de todos. Então, hoje eu recebi uma notícia bacana que a Sabesp já está praticamente finalizando os serviços, consequentemente, esse problema será reparado. Muito obrigado, senhor presidente, fica aqui um registro. E o site agora já está no ar, então façam as conferências. Obrigado, vereador, boa noite. me cede a parte, por favor. Pode? No momento não pode. Obrigado. Tá. Nada mais havendo a tratar, comunica a Vossa Excelência que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Lei será realizada em 8/5/2023. Agradeço a presença dos senhores vereadores e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa que foi a 6ª sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no dia 24 de abril de 2023. Está encerrada a sessão.